2 Samuel, capítulo 4, nós vamos meditar nessa palavra e o nosso tema de hoje é quando tudo não vai bem. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada uma de vocês aqui compartilhar, contar algum acontecimento, alguma experiência de quando tudo não vai bem, eu tenho certeza que todas aqui teriam algo a compartilhar. Eu tenho certeza que cada uma aqui teria uma experiência para contar, algumas engraçadas, algumas tristes, algumas trágicas, mas nós temos histórias para contar desse tema, quando tudo não vai bem. Só que é interessante que todas as nossas experiências, elas têm um grande significado, elas vêm e elas têm uma função. Toda experiência que você tem, ela tem uma função, e essa função se chama amadurecimento. Toda experiência que você passou até hoje, ela teve uma função, trouxe amadurecimento. Eu tenho certeza que hoje você viveu alguma coisa. Talvez hoje não foi tudo tão bem quanto você imaginou, quanto você programou. Mas nós vamos descobrir que com Jesus, tudo vai bem. Posso ouvir um amém? Nós vamos descobrir que com Jesus, tudo vai bem. O livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Hoje nós vamos conhecer uma mulher, mais uma, porque cada encontro que nós temos, a gente está compartilhando de uma personagem, de uma mulher da palavra, de uma mulher que foi usada, de uma mulher que teve uma missão, de uma mulher que glorificou a Deus. Também falamos de mulheres que não glorificaram. Então nós estamos unidas e reunidas para conhecer as mulheres da época de Cristo, da época do Antigo Testamento, e para nos conhecer, porque muitas dessas mulheres são referências para nós. Muitas dessas mulheres experimentaram situações que nós experimentamos. E aqui nós vamos falar da ama, da babá, da serva, do filho do melhor amigo de Davi. Nós vamos falar de uma mulher que foi babá, que cuidou do neto do rei Saul. E a Bíblia nem sequer cita o nome dela. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Até aqui. Uma mulher que cuidava de uma criança de apenas 5 anos, mas não era uma criança qualquer. Era neto do rei Saul. Só que quando nós conhecemos a história, quando nós, mulheres, lemos a Bíblia, como que a gente lê a Bíblia? Nós oramos e lemos. Por quê? Eu oro antes de ler, porque só o Espírito Santo pode revelar. Então eu oro pedindo: Espírito Santo de Deus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais. Humanamente não conseguiria compreender, mas eu oro para que o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, abra os nossos olhos. Então quando você lê a palavra, o Espírito Santo começa a ministrar. E foi isso que aconteceu. Uma mulher que cuidou de um príncipe, mas somente nesse versículo já fala muito conosco. A palavra diz que a notícia que chega é que Saul, o avô, e Jonatas, o pai, haviam morrido. Então a sua ama o apanhou e fugiu. Quem era essa mulher? Quem era essa babá, essa serva, essa cuidadora do neto do rei Saul? Seu nome permaneceu no anonimato. Todas nós aqui talvez podemos falar o mesmo. Nosso nome não está escrito em livros, não está escrito em filmes, em documentários talvez. Assim como essa mulher, o nome dela não foi escrito. Mas algo dela foi escrito que também pode ser que aconteça conosco. A nossa história, ela às vezes não vai ficar gravada. Não vamos ter um livro, mas tem uma forma de você deixar um legado, como ela deixou. Porque esta mulher, ela fez algo que nós podemos fazer. A nossa história pode ficar gravada na vida daqueles que Deus nos dá para amar. Quantas pessoas estão sob os seus cuidados? Quantas pessoas você já gravou o coração delas? Quantas pessoas você já selou o coração delas com o seu cuidado, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua disposição? Essa mulher, ela fez isso. Há poucas palavras escritas sobre a ama de Mefibosete, praticamente apenas esse versículo que nós lemos. Mas o que ela fez
e nós vamos compartilhar hoje. Foi muito nobre, foi um grandioso gesto de bondade, de fidelidade. Por isso, a sua natureza a natureza da sua atitude revelou muito do seu caráter. E o que a Bíblia registrou foi o seu feito. Sabe, meninas, muitas vezes a gente não sabe nem o nome da pessoa, mas conhece o caráter. Quantas de nós talvez possa compartilhar que lá na minha infância eu lembro, passava alguém na rua, meus pais falavam, que pessoa boa, que pessoa honesta. Nossa, o fulano, o beltrano, meus pais já conheciam. Quantas vezes nós não vamos saber a história daquela pessoa, mas os feitos dela ficam registrados. E olha que interessante, as nossas atitudes elas multiplicam porque começa a ser espalhado, não é verdade? Quando alguém faz algo nobre, grandioso, bonito, é espalhado. Da mesma forma, ao contrário. E aqui, o caráter dessa ama ficou gravado na Bíblia. Qual foi o caráter? A atitude que ela teve. Eles invadiram, tomaram o reino, e o que ela fez? Pegou Mefibosete e fugiu com ele. Mas nesse momento, fugindo, na corrida, tropeçou. Mefibosete cai e os pés dele ficam aleijados. A sua pregação será muito mais aceita com sua vida do que com seus lábios. As suas atitudes, o seu comportamento será muito mais aceito com a sua vida do que com seus lábios. Porque nós podemos falar de muitas coisas, mas o que fica é quem nós somos. A vida de uma ama, naquela época, de uma babá, de uma serva, era uma vida boa. Naquela época, os ricos, no caso do rei Saul, Jonatas, um rei, havia um reinado, havia um palácio. Eles consideravam a ama um importante membro da família. E era de costume a ama ficar com a criança até na vida adulta. Na verdade, ficava a vida inteira. E era um acordo em que ambas as partes saíam ganhando. Porque a ama morava no palácio, recebia segurança, moradia, alimento. E em troca, a família real, a família que recebia a ama, tinha uma pessoa fiel que cuidava dos seus filhos. Hoje nós temos pessoas assim, não temos? Onde ambos ganham, cuidam dos nossos filhos, da nossa casa, e nós damos em troca segurança, amor, atenção, carinho. Naquela época, a ama de Mefibosete tinha isso. Ela foi escolhida por Jonatas e sua esposa, mas os pais de Mefibosete não tinham noção, não tinham ideia do quão importante seria aquela escolha. Talvez você está pensando, mas como se ela que foi a responsável, ela saiu correndo, fugindo e Mefibosete caiu? Quando tudo não vai bem, é onde mais Deus se revela. Aleluia. Quando tudo não vai bem, é onde mais Deus chega pertinho. Não sabemos quando tudo não vai ficar bem. De repente acontece. De repente bate a porta o dia mau. De repente tudo não vai bem. Nós não somos avisadas com antecedência quando algo ou algumas situações não vai dar certo. E que bom que nós não somos avisados com antecedência. Senão nós teríamos o controle das coisas. E quem tem o controle é Deus. Ele é o governo, Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso. Mefibosete tinha apenas 5 anos, preste atenção, meninas. Ele tinha 5 anos, uma criança, quando tudo à sua volta desmoronou. Perdeu o pai, os pais, perdeu o avô. No único dia, a vida de Mefibosete, com apenas 5 anos, ruiu. Ele perdeu um lar, os amigos, os bens e a saúde. Ele perdeu os pais,
ele perdeu a família, ele perdeu o lar, porque ele saiu fugido com a ama, e ele perdeu a saúde. Tudo não andava bem, nada estava bem num único dia. Nós podemos experimentar de dias assim, num único dia, tudo de ruim pode acontecer. Como eu falei desde o início, eu tenho certeza que cada uma de vocês teria algo para compartilhar, uma experiência daquele dia onde tudo não vai bem. Enquanto a sua ama se apressava em fugir do perigo, enquanto o trono do seu avô Saul era tomado, Mefibosete caiu e danificou os pés. Nós lemos em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. E ficou aleijado pelo resto da vida. Ele não teve um problema de saúde temporário, passageiro, ele teve um problema de saúde para o resto da sua vida. Quando tudo não vai bem. Ele era apenas uma criança. Às vezes, tudo não vai bem, porque nós somos crianças em algumas áreas da nossa vida. Às vezes, tudo não deu certo no momento da sua vida que você não tinha como compreender o que estava acontecendo. Quem sabe você teve experiência na sua vida que a sua maturidade não estava alinhada com o que estava acontecendo. Você não sabia o que fazer, como reagir. Mas às vezes, meninas, acontece de chegar na nossa vida dias difíceis, dias maus, e nos pegar de surpresa. Só que toda a experiência com dificuldades e situações difíceis nos leva para o amadurecimento. No momento, naquele exato momento, naquele tempo, nós não compreendemos, nós não entendemos. Eu não faço ideia do que passou na cabeça dessa criança. Eu não tenho pai mais, não tenho mãe. Não tenho mais o conforto que eu tinha, não moro mais num palácio e agora eu não faço ideia. Quantas das vezes nós também vivemos esse momento? E agora, o que fazer? Como que nós vamos resolver essa situação? Quantas vezes os dias maus chegam e nos pegam de surpresa, e quando eles chegam, nós nos tornamos como uma criança, sem saber para onde ir e o que fazer. Depois que o reino de Saul é tomado, depois que a sua ama sai deste lugar e leva Mefibosete, filho de Jonatas, sabe o que acontece com ele? Ele fica totalmente sem nada. De príncipe a um homem comum. Ele perde as suas posses, ele não fazia mais parte da realeza, ele perdeu o seu status, seu luxo, seu conforto, talvez até a sua história. Dependendo do que nós vivemos, dependendo da experiência que nós temos, a gente acaba até se perdendo de nós mesmas. Quem eu sou? Sim, tem dores que apagam um pouquinho, vai apagando a nossa identidade. E muitas vezes nós nos perguntamos, quem eu sou? Mefibosete teve que adotar um estilo de vida totalmente oposto, fora da sua realidade. Ora, ele estava morando num palácio com a sua ama, com uma babá, o tempo todo com ele, cuidando, desfrutando do luxo, do conforto, da segurança. De repente, um dia mau chegou. E sabe aonde ele foi parar? De um príncipe ele se tornou um homem comum. E devido a todo esse acontecimento, a palavra fala que Mefibosete passou anos, escondendo-se do olhar do público. Tem deficiências na nossa vida que nos paralisam. Mefibosete não se escondeu da realidade porque ele deixou de viver num palácio. Ele era uma criança quando ele saiu de lá. Mefibosete se escondia porque ele era deficiente. E nós sabemos que naquela época os deficientes não eram ninguém. Quantas vezes nós paramos para observar a nossa deficiência e como nós lidamos com ela? Nós também muitas vezes no dia mau nos comportamos como ele, nos escondemos da realidade que chegou. A nossa deficiência muitas vezes nos transforma em outra pessoa. Mas aqui teve uma mulher com um papel fundamental que foi a sua ama. E a palavra diz que ela deu continuidade, segurança e fé num período onde tudo não estava
bem. Eu não sei qual que é a deficiência que talvez chegou. Eu não sei qual é a deficiência que paralisou você. Eu não sei qual é a deficiência que tem trago vergonha a seu coração. Só que a deficiência, ela não pode ser desculpa para você chegar a Deus. Talvez a nossa deficiência pode ser egoísmo. Talvez a nossa deficiência possa ser soberba. Talvez a nossa deficiência pode ser: eu sou uma vítima, uma eterna vítima, nada dá certo comigo, nada vai bem, ninguém me vê, Deus não me ouve. Eu não sei, mas nós temos deficiências que a gente começa a alimentar todos os dias. Talvez a nossa deficiência é a língua. Talvez a nossa deficiência é criar expectativas nas pessoas, esperar muito do outro. Talvez a nossa deficiência é enxergar só o defeito. Quando tudo não vai bem, meninas, cuidado, porque as deficiências começam a surgir. Nós vamos ver a reação de Mefibosete, e eu tomei para mim como referência como que nós devemos agir quando tudo não vai bem. Mefibosete tinha muitos motivos para sofrer. Tinha ou não tinha? Eu não faço ideia também. Na vida adulta, ele devia normalmente lembrar-se de quem ele era filho, de quem ele era neto, e tudo que ele tinha, e ele lembrava. Quantas coisas você lembra que já aconteceu, que já foi boa, que passou, ou às vezes você perdeu, ou às vezes alguém tomou de você. De repente ele se via vivendo uma vida totalmente diferente. Ele tinha um futuro garantido, já estava tudo preparado para o neto do rei. Ele tinha muitos motivos para sofrer, fisicamente, emocionalmente, materialmente e espiritualmente, em todos os aspectos. Quando tudo não vai bem, toda a nossa vida é afetada. O nosso espírito, a nossa alma, as emoções e até o nosso físico. No caso dele, ele estava aleijado. Podia ser um homem amargo, duro, insatisfeito. Tinha motivos, aos nossos olhos, ele tinha motivos para se tornar uma pessoa amarga, insatisfeita, dura. Quantas vezes nós usamos uma deficiência para ser uma desculpa para a dureza do nosso coração? Quantas vezes nós usamos um acontecimento, uma experiência, quando tudo não vai bem e a gente fala: você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe o que fizeram, eu me tornei assim por isso, por isso, por isso. Nós sempre temos uma justificativa. Eu era uma pessoa diferente, mas devido aos acontecimentos da vida, nós usamos a nossa deficiência como desculpa para justificar o nosso comportamento muitas vezes. Concordam, meninas? Mas depois de anos, de muitos anos, houve uma reviravolta na vida de Mefibosete. Eu quero te dar uma boa notícia. Depois do dia mau, existe um dia maravilhoso chegando. Eu quero te dar uma boa notícia. Depois do dia mau, existe um dia perfeito chegando. Você crê? Esse dia chegou para Mefibosete. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Ele fez questão de falar da deficiência. Meu Deus! Quando eu li, eu falei, ele só perguntou se tinha alguém da família vivo. Nós temos prazer, muitas vezes, em expor a deficiência do outro. Muitas vezes nos dá alegria mostrar aonde está a deficiência do outro. Davi apenas perguntou se tinha alguém da família, mas ele disse: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Só esse versículo daria uma outra pregação. Então, versículo 5, o rei Davi
mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. O que ele fez quando ele chegou perante o rei? Prostrou-se. Aqui a gente já vê que a deficiência de Mefibosete não tinha tornado ele um homem duro, amargo, mas humilde. Quando tudo não vai bem, o principal objetivo é amadurecimento. Aleluia. Aqui nesse gesto a gente já percebe que houve uma transformação na vida de Mefibosete, uma transformação boa. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o trarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Aleluia! Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, Ziba, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Aos 5 anos de idade, nada ia bem. Aos 10 anos de idade, nada ia bem. Na juventude, nada ia bem. Acabamos de ler, ele já tinha um filho. E o que mais aqui nós podemos observar é que Davi fala, por causa da minha amizade. Quando tudo não vai bem, Deus vai enviar alguém que conheceu teu pai, tua mãe, teu irmão, foi vizinho, que conhece a sua história, que acompanhou a tua jornada. De longe você nem sabe. Davi não tinha convívio com o filho do seu melhor amigo, mas ele sabia quem era o pai de Mefibosete. E ele disse, por causa da minha amizade, há alguém da família a quem eu possa mostrar lealdade. Meninas, quando tudo não vai bem, você precisa ficar atenta, alerta, porque algo maravilhoso está acontecendo. A gente pode não notar, não perceber, não sentir, não ver nada de bom naquela situação, mas você precisa crer no seu espírito que algo de bom está se movendo. Porque lealdade é alguém que cumpre seus compromissos, é responsável, honesto, tem honra e decência, que cumpre com suas obrigações de acordo com a lei. Foi isso que Davi fez. Nós temos um Deus fiel e leal, que fez uma promessa para você, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O que é que você lembra quando tudo não vai bem? O que passa no seu coração quando tudo não vai bem? Até esmola Mefibosete pedia, mas ele tinha alguém do lado dele, porque nós lemos aqui no início que as amas ficavam até a vida adulta. Uma mulher que vivia no palácio, que tinha uma cama para dormir, que tinha uma aguinha gostosa para tomar um banho, que tinha um alimento, de repente ela estava onde? De favor. Mas ela manteve algo nela, lealdade. Ela não abandonou o filho de Jonatas, porque ele não morava mais no palácio. Ela não abandonou a sua missão, o seu compromisso quando as coisas mudaram. Qual é a primeira reação que você tem? Qual é a primeira ação que você tem quando tudo não vai bem? Abandona tudo? Arruma um culpado? Começa a caçar as desculpas. O que nós fazemos quando o dia mal bate à nossa porta? E isso que aconteceu com Mefibosete pode acontecer conosco. Num único dia, muitos acontecimentos ruins podem chegar. Podem chegar e vão chegar.
Mas aqui nós observamos que essa mulher conduziu Mefibosete a uma vida de maturidade. Ela conduziu, ela cooperou para que ele se tornasse um homem responsável, que tivesse alta responsabilidade e que não usasse a sua deficiência como desculpa. Tem dores que chegam na nossa vida para um propósito. Eu não sei se você percebeu aqui nessa leitura o que acontece com ele na vida adulta. Deus restitui tudo na vida dele: terra, bens, servos. Quando tudo não vai bem, o que você faz? Com certeza Mefibosete aprendeu com sua ama como reagir no dia mau. Ele se apegou às alegrias simples da vida cotidiana. Ele descobriu que não precisava de fama, nem de muito dinheiro, nem de um nome nobre para ser feliz. A Bíblia diz que ele era deficiente, mas andava com muito mais retidão do que a maioria dos homens. Nós podemos fazer o mesmo, meninas, no dia mau. Quando tudo não vai bem, eu posso me alegrar com as coisas simples da vida. Quando tudo não vai bem, eu posso me alegrar com o pouco, com o que eu já tenho, com aqueles que estão ao meu redor, com as conquistas que eu já alcancei. Quando tudo não vai bem, eu posso celebrar a maturidade que já chegou. Jesus nos ensina como reagir o dia mau. A vida é cheia de dificuldades e lutas. A vida é cheia de dificuldades e lutas. E será assim. Mas também a vida é cheia da abundante bondade e misericórdia de Deus. Quando tudo não vai bem, você precisa lembrar que existe um Deus bondoso, misericordioso, cheio de compaixão, que nunca está distante. Você consegue no dia mau se alegrar com aquilo que você já tem? Você consegue no dia mau celebrar a sua saúde? Você consegue, quando tudo não vai bem, olhar para o céu, ouvir o canto dos pássaros? Você consegue enxergar algo de bom no dia mau? Porque quando tudo dá errado, a gente tem muitas perguntas, mas quando tudo está bem, a gente não pergunta nada. É como se fosse mais que uma obrigação de Deus fazer dar tudo certo. Eu sempre falo nas mentorias e nos cursos com as mulheres, não é porque eu posso fazer que eu devo fazer. Não é porque é bom que Deus está querendo. Nós temos que também questionar quando tudo vai bem. É exatamente isso, Senhor? É esse caminho que é para eu continuar? É essa amizade que é para eu nutrir? É dessa forma que eu devo me comportar? Tá legal? Nós não perguntamos. Quando tudo está bem, a gente só vai. Estão me entendendo, meninas? Vocês estão tão sérias? Deus está falando? Deus está falando? Mas nós podemos fazer o mesmo que essa mulher sem nome fez. Ela também perdeu tudo que ela tinha. Quando nós vivemos momentos difíceis, a gente abandona aqueles que também estão em momentos difíceis? Quando as dores chegam na nossa vida, a gente só olha para a nossa dor? Ela poderia estar livre daquele compromisso. Afinal de contas, o reino foi tomado. Ela poderia falar: olha, eu não sou mais tua ama, seu pai está morto, sua mãe está morta, seu avô não é mais rei, morreu, eu vou seguir a minha vida, você está aleijado, olha que peso para mim. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que esta mulher, ela conduziu Mefibosete, ela cuidou dele até a vida adulta. Às vezes a nossa missão vai ser pavimentar o caminho para outra pessoa. Nós temos a ilusão de achar que se não é para nós, não é bom. Como é bom fazer parte da vitória do outro. Como é bom fazer parte da conquista do outro. Como é bom fazer parte do crescimento do outro. Como é bom fazer parte de um livro que o seu nome não está, mas o seu amigo está. A sua amiga está. Como é bom ser parte daquilo que Deus faz na terra. Sem se preocupar se o teu nome vai aparecer ou não. Sem se preocupar se você vai levar créditos, likes. Como é bom ser desconhecida aqui, conhecida na glória. Nós podemos fazer o mesmo. Quando tudo não vai bem, nós podemos nos alegrar com as coisas simples da vida, com o pouco, com o que já tenho. Amém? Quando tudo não vai bem, nós podemos ainda fazer uma caminhada no parque, olhar para o céu e se alegrar com o sorriso de um recém-nascido. Quando tudo não vai bem, nós podemos continuar. Eu fiz uma escolha na minha vida. Quando tudo não vai bem, eu me lembro de um Deus vivo que me ama em meio ao sofrimento.
Quando tudo não vai bem, você precisa saber o que você quer nutrir naquele momento. E eu procuro nutrir a minha memória de que existe um Deus poderoso que me ama em meio às dores. Eu escolho. Quando tudo não vai bem, muitas das vezes a nossa reação é totalmente diferente. Sabe o que acontece muitas vezes? Principalmente conosco, mulheres. Com tantas emoções, com personalidades diferentes, com temperamentos diferentes. Às vezes, quando tudo não vai bem, nós escolhemos voltar às antigas atitudes. Às vezes, quando tudo não vai bem, nós trocamos, nós mudamos. Nós damos lugar à ira, no lugar da mansidão. Quando a gente percebe, a inveja já ressuscitou, que estava morta. Quando tudo não vai bem, eu começo a me desinteressar pelas coisas, pelas pessoas que eu admirava. Quando tudo não vai bem, eu começo a gritar com meus filhos, tudo que meu marido faz me incomoda, tudo à minha volta está ruim. Quando tudo não vai bem, às vezes eu escolho voltar a ser quem eu era. Tudo fica desajustado. Eu ouvi algo uma vez que eu guardei. Quando eu grito, eu desperto o demônio que está no outro. Grito não é de Deus, meninas. Uma casa que tem grito, uma casa que tem palavras pesadas, não tem como Deus agir. Isso é tão sério que eu estava lembrando hoje. Onde eu nasci, nós tínhamos uma vizinha. Eu era uma criança e eu lembro. Nós tínhamos uma vizinha. E eu nunca esqueci, ela chamava os filhos, e quando ela chamava os filhos, ela falava, fulano, fulano. E as crianças, imagina a criança brincando. Aí a criança demorava para ir atender, e ela falava, eu vou te matar, eu vou te picar. Era desse jeito. E eu lembrei-me disso hoje. E eu também me lembrei que nenhum dos filhos dessa mulher prosperaram na vida. A maioria deles se perdeu nas drogas. Tem um dos filhos que estava se encaminhando, mudou de cidade, foi viver em outro ambiente e a vida estava fluindo, mas infelizmente ele adoeceu e faleceu. Mas os que ficaram naquele ambiente, nenhum deles prosperou. E prosperidade que eu estou falando não é material. Não prosperou, não teve vida. E aí hoje os filhos dela fazem a mesma coisa com os netos dela. Os filhos só respeitam e honram o Deus que você honra. Os filhos só respeitam e honram o Deus que os pais honram. Seu filho aceita a sua oração? Ou o seu filho procura outra pessoa para orar por ele? O seu filho aceita um conselho seu? Ou ele tem ouvido o conselho de outra pessoa? Quando tudo não vai bem, nós voltamos muitas vezes a ser quem nós éramos. E às vezes, quando tudo está mal, nós começamos a caçar culpado, nós começamos a procurar alguém para levar a culpa. Normalmente, quando tudo não vai bem, nós temos duas atitudes. Uma delas é se esconder. A gente vai para a caverna, como dizem. Ou a gente se expõe. Como? Fazendo o que a gente fazia antes. Se nós vamos para a caverna, sabe o que acontece? A gente começa a questionar a nossa fé, a gente começa a perder a esperança, a gente já começa a achar que Deus não está ouvindo. É isso que acontece quando a gente vai para a caverna no dia mau. E quando a gente se expõe, a gente começa a não se importar com mais nada. Está tudo ruim mesmo, cansei, não quero saber. Eu sei da minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quando a gente se expõe, a gente começa a negociar os nossos valores. E quando vê, estamos tentando nos encontrar, mas nos perdemos. A gente se perde muito tentando se encontrar no dia mau. A gente se perde muito tentando se encontrar no dia mau. Ou se escondendo numa caverna, ou se expondo. Os planos são abortados. Eu já não quero mais fazer aquilo. Eu mudo de ideia a cada 5 minutos. Eu já não consulto mais o Espírito Santo. Afinal, Deus não está me ouvindo. Estou cansada de orar. Não aguento mais, já falei um monte. Nada acontece. Ai de mim, ninguém me ama, ninguém me quer.
Eu começo a ver defeito em tudo e em todos. Já não cumpro mais meus compromissos sociais, muito menos os ministeriais. Porque quando tudo não vai bem, nós temos uma ótica que deixa de ser a ótica do céu. A gente começa a olhar as coisas assim, na horizontal. Daí eu enxergo só o que deu de errado. Quando eu olho só na horizontal, eu só enxergo o que deu errado. A gente perde a ótica do céu quando tudo não vai bem. Quando tudo não vai bem, nós temos uma tendência. Não sei se você conhece essa frase. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. A Mulher Maravilha desperta e sai de você, e você já sai resolvendo tudo. E muitas vezes a gente usa até a palavra, né? Deus está me ouvindo. Deus está me ajudando. Quando tudo não vai bem, sabe qual que é a instrução, meninas? Pare, pense, respira, ouça. Essa é a instrução quando tudo não vai bem. Pare, pense, ouça e respire. Sabia que o silêncio abre a nossa visão, abre a nossa audição e fecha a nossa boca? Quando tudo não vai bem, em vez de você ir para a caverna, em vez de você expor e voltar às velhas práticas, faça uma escolha de ficar em silêncio e ouvir a Deus. O silêncio abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e fecha a nossa boca. Eu aprendi uma lição no silêncio de Deus. Eu aprendi no silêncio de Deus que o Senhor não queria que eu ficasse calada. Deus me ensinou no silêncio que eu não devo falar. Quando Deus fica em silêncio, Ele está falando. Deus sempre está falando. E eu aprendi com Ele. Quando eu estou em silêncio, Ele está dizendo, não precisa ficar calada, mas saiba o que sai da sua boca. Quando tudo não vai bem, busque sabedoria. Não saia fazendo do seu jeito. Amém? A minha deficiência não me impede de ter acesso à mesa do rei. Hoje nós lemos aqui no capítulo 9. Davi fez um convite. Além de Davi trazer Mefibosete de volta para aquele ambiente, restaurar e restituir o que ele havia perdido, ele fala assim, você vai estar à minha mesa todos os dias. Quando você senta à mesa, alguém vê os seus pés? Tem alguém que vê. Alguém vê seus pés quando você senta para almoçar, para jantar, para tomar café? Ninguém ergue a toalha ou baixa a cabeça para ver os seus pés. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, para que as nossas deficiências não fossem desculpas de assentar-se com Ele. Porque Ele pode ver as nossas deficiências, mas Ele chega, Ele sara, Ele cura, Ele transforma. A nossa deficiência não vai impedir de termos acesso à mesa do Rei todos os dias. Sabe o que pode impedir de nós sentarmos com Ele? Eu posso usar a minha deficiência como desculpa. E sabe qual pode ser as minhas desculpas? A minha deficiência, ela gera insatisfação, murmuração. Nada nunca está bom. Eu estou cansada de tanta luta. Eu não aguento mais, eu já sirvo a Deus há tantos anos. As promessas não chegam. E a nossa deficiência começa a nos afastar da mesa. Como você reage ao dia mau? Nós estamos encerrando essa noite com essa palavra. E eu gostaria muito que você meditasse, refletisse, lesse. Nós vivemos num tempo onde nós somos bombardeadas, nós somos sufocadas dia a dia com tantas informações falsas, ideologias enganosas, padrões inalcançáveis, injúrias, calúnia. E como nós vamos reagir a tudo isso? Às vezes, quando tudo não vai bem, não é nem mesmo conosco diretamente, mas à nossa volta. E quando à nossa volta as coisas não estão bem, nós também somos afetadas, porque nós fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte de uma sociedade. Quando tudo não vai bem, a gente começa a entender que tem padrões que nós nunca vamos alcançar. Nós mulheres temos vivido uma grande
investida do inimigo. Alcançar um padrão inalcançável. A Mulher Maravilha. O corpo perfeito. A faculdade. A pós-graduação. O MBA. O doutorado. Tem que casar. Tem que ter casa. Tem que ter filho. Tem que. Um padrão. Muitas vezes inalcançável. E às vezes chegou naquele lugar, mas não está bom também. A casa não é bem a que eu queria. O trabalho não é bem isso que eu pensei. Quando tudo não vai bem, como você reage? A resposta para essa pergunta é uma única só. Conhecendo as Escrituras. Posso ouvir um glória a Deus? Quando tudo não vai bem, o que eu faço? Conheça as Escrituras, a palavra de Deus, e ande nela. Porque daí você vai saber como agir, você vai saber a quem ir, aonde ir. Quando tudo não vai bem, nós podemos escolher continuar sendo gentis, educadas, ter atitudes de elegância. Nós podemos escolher ser a mulher que Deus deseja que sejamos. Você sabe o que Deus quer de você? Você já se fez essa pergunta? Você sabe o que Deus quer realizar apesar de você? Porque se tem um segredo para nós sabermos lidar quando tudo não vai bem, é ter uma identidade. Toda mulher que não tem uma identidade estabelecida em Deus, ela não sabe reagir no dia mau, ela perde-se de si mesma. E aí nós vamos ver que acontece o que nós falamos aqui hoje, começa a negociar seus valores, começa a querer tomar o controle das coisas, começa a ver tudo à sua volta de uma forma ruim. Identidade. Diferente do que ouvimos lá fora, você pode ser quem você quiser. Uma mulher de Deus, ela tem outra identidade. Eu sou quem Deus quer que eu seja. Eu posso ser quem eu quiser em Deus. Se a sua identidade não está alinhada com Deus, identidade você não tem. Porque quem pode ser o que quiser é o quê? É quem? Quando tudo não vai bem, eu começo a aplicar santidade. Santidade é uma obra nossa. Santificação é a obra do Espírito Santo. Santidade é uma obra nossa. Santificação é uma obra do Espírito Santo. Quando tudo não vai bem, nós podemos escolher fazer como essa mulher, a ama de Mefibosete, que mesmo depois de perder tudo, sua segurança, um lugar onde ela morava, uma habitação, ela continuou declarando os seus valores. Ela cumpriu com a sua missão até o fim. O cenário não mudou a sua lealdade. Porque muitas vezes quando o cenário muda, os desleais aparecem. E muitas vezes nós somos esses desleais. Quando mudou a situação, a gente, corre. Aquela pessoa que está contando conosco, já não tem mais a nossa presença. Mas essa mulher não, ela continuou, o cenário mudou, o caráter continuou, o cenário mudou, a sua missão continuou, o seu compromisso continuou. Nós podemos escolher fazer como ela, dentro ou fora do palácio. O que te mantém perseverante é saber quem você é em Deus. Não é o palácio que define você. Não é o que você alcançou que define você. Não é quem você, da onde você veio, qual é o teu sobrenome, as suas posses, porque tudo pode mudar repentinamente. Mas a forma como você marcou, aquele que Deus te deu para cuidar, não vai ser mudado, não vai ser alterado. Nós podemos escolher, quando tudo não vai bem, perceber que é um sinal. É um sinal. Antes de vivermos algo novo, nós vamos enfrentar vales. Sempre haverá um luto. A morte do que é velho para o nascimento do novo. Vocês já perceberam? Sempre quando está para chegar algo bom, tem um luto, tem um choro, tem uma dor, tem um vale.
E nós precisamos respeitar esse momento. Nós precisamos respeitar o tempo também das dores, porque nós somos amadurecidas, transformadas, lapidadas. Uma mulher de Deus não foge das situações difíceis. Uma mulher de Deus, ela se comporta como a palavra diz. Ela sabe a quem recorrer, ela sabe como agir, como se posicionar. Quando tudo não vai bem, nós podemos escolher ser maduras e saber que o dia mau existe. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não venceu no mundo, Jesus venceu o mundo. Ele venceu a dor, ele venceu a insegurança, ele venceu a depressão, ele venceu as dores que ainda vão chegar, ele já venceu por nós. Ele venceu o mundo, ele venceu a falsidade, a mentira, o egoísmo. Ele já venceu, ele não vai vencer. Tem de bom ânimo, eu já passei nesses lugares por você. Então, se você vai passar, você vai dar conta, porque antes de você, eu estive lá. Vocês entendem, meninas? Jesus já esteve nesse lugar de dor que você está vivendo, ou que você viveu, ou que você vai viver. Ele é ontem, hoje e eternamente. Nós podemos escolher ser maduras e saber que o dia mau existe. Assim como o dia bom também existe, o dia favorável. E nós precisamos ser maduras para saber que o dia mau vai passar e que o dia bom também vai passar. Vai passar. As alegrias vão passar. As tristezas vão passar. As celebrações vão passar. Mas chegará um dia. Se você realmente crê na eternidade, você para de se preocupar com o futuro demais. Quem vive preocupado com o futuro não tem a eternidade no coração. O que é o futuro perto da eternidade? O que é o futuro perto da eternidade? Nós precisamos ser maduras e aceitar que existe o desconforto, que existe a vergonha, a perda. Isso tudo faz parte do nosso crescimento. As mulheres têm facilidade de demonstrar raiva, tristeza, mas nós temos dificuldade de demonstrar dependência. Nós temos dificuldade de ser vulneráveis a Deus, de nos entregar a Deus. Nós somos dependentes. E que bom que nós somos dependentes. Nós precisamos aprender a ocupar o mesmo lado da mesa. Todas nós já passamos ou passaremos por dias difíceis. Não menospreze a dor do outro, mas também não coloque a sua dor num pedestal. Todos nós temos dias difíceis. Quando tudo não vai bem, nós podemos selecionar o nosso alimento. Nós podemos escolher as conversas que nós temos, os lugares que nós vamos, as pessoas que nós convivemos, os eventos, o que eu assisto, o que eu ouço. Quando tudo não vai bem, nós podemos escolher aonde nós investimos o nosso tempo. A gente ouve muitas pessoas falar que a igreja não salva ninguém. E verdadeiramente a igreja não salva. Mas os salvos se encontram na igreja. Nós ouvimos falar que não tem nada a ver. Tudo tem a ver quando você escolhe por Deus. Porque os lugares que a gente frequenta, as pessoas com quem a gente anda, revelam o que eu estou procurando. O que você está fazendo aqui nessa noite? Compartilhando de uma palavra, ouvindo o ensinamento, adorando a Deus. Os lugares que nós frequentamos definem, revelam o que nós estamos procurando. Tudo tem a ver com o céu. Então, quando tudo não vai bem, nós escolhemos se nós queremos ser apenas salvas ou viver como salvas. Porque a evidência de um salvo é como ele vive, não o que ele fala. Vamos ficar de pé? Muitas vezes, quando tudo não vai bem, nós queremos ficar perguntando e saber e descobrir o que deu de errado. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu não percebi? Muitas vezes, quando tudo não vai bem, nós ficamos caçando o que houve. E, de repente, o que nós precisamos é saber o que nós não fizemos de certo. Às vezes, nós deixamos de fazer o que é certo e ficamos procurando o que deu errado. Não perca tempo procurando o que deu errado. Peça a Deus para fazer o que precisa ser feito. O que é necessário ser feito naquele momento.
Quando tudo não vai bem, todos à nossa volta descobrem quem nós somos. Porque quando tudo não vai bem, a nossa identidade é revelada. Quando tudo não vai bem, todos à nossa volta percebem quem nós somos. Como nós reagimos. Qual é o nosso comportamento. Está tendo grito na casa ou não? Está tendo oração? Não é só nós que temos dias maus. Assim como Mefibosete, Moisés também era um príncipe. Mas depois do palácio, ele foi para o deserto cuidar de ovelhas. Quando tudo não vai bem, lembre-se, Deus está amadurecendo você. Deus está dando crescimento a você. Quando tudo não vai bem, nós lembramos da escrava de Naamã. Uma menina que ficou órfã, perdeu os pais, mas cumpriu sua missão. Ela perdeu a liberdade, ela foi servir o próprio homem que destruiu o seu povo. E quando essa serva chega, ela fala para sua senhora, fala para Naamã que tem um profeta. Quando tudo não vai bem, as pessoas sabem quem nós somos. Nós também falamos sobre a mãe de Sansão. Ela viu seu filho se perder na jornada do seu propósito. Tudo não ia bem. E em momento algum ela perguntou, onde foi que eu errei? Ela se manteve fiel, convicta das promessas de Deus. Nós somos chamadas para fazer a diferença quando tudo não vai bem. E nós temos o melhor exemplo de quando tudo não vai bem, Jesus. Jesus, o rei que deixou seu trono, por mim e por você. E experimentou o dia mau no nosso lugar. Jesus, ele deixou o seu trono, o seu reino, para passar o dia mau que era para nós passar. E ele ensinou como a gente vence quando tudo não vai bem. Adão caiu se alimentando e Jesus venceu no deserto, em jejum. Não é o cenário, é quem nós nos tornamos em Deus que faz toda a diferença. Adão caiu se alimentando, mas Jesus venceu jejuando, num cenário bem diferente. Você escolhe como agir e reagir quando tudo não vai bem. Quem vive como salvo, compreende os dias maus. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos íntimos, obedientes. Talvez você está perguntando, eu tenho orado tanto, os meus dias têm sido difíceis constantemente, tudo não vai bem. E eu quero te falar que vai passar. Mas eu quero falar algo que é mais importante que isso. Eu quero que você lembre no dia mau que é justo que muito custe o que muito vale. E Jesus morreu por você. Então é justo que custe o que muito vale. Nós não somos injustiçadas quando o dia mau chega. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Mulheres maduras em Deus vão saber como reagir. Jovens maduras em Deus vão saber como reagir, porque maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver o quanto íntima de Deus você deseja ser. Quando tudo não vai bem, você vai agir e o céu vai reagir. Toda ação tem uma reação do céu. Você ora, o céu responde. Você clama, o céu responde. Você pede, Deus dá. Você bate e a porta abre. Toda ação tem uma reação do céu. Mas se você não tem uma ação, o céu não vai reagir. Qual que é a ação que você está tendo na terra que está fazendo o céu reagir? O céu reage quando você ora. O céu reage quando você espera em Deus. O céu reage quando você é pacífica. O céu reage quando você perdoa. O céu reage quando você se arrepende. O céu reage quando você confessa suas fraquezas, sua dependência. O céu reage quando você declara o amor de Deus. O céu reage quando você proclama quem Ele é na sua vida. Quando tudo não vai bem, o que você tem feito? Quando o dia mau chegar, Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra que diz, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere.
Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Deus me ajuda a amadurecer nos dias maus e aprender que a tua palavra diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu quero aprender, Pai, com a tua palavra que diz, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Senhor, me ensina que a tua palavra diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Me ensina, Jesus, a lembrar que a tua palavra diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Me ensina, Jesus, a lembrar que na tua palavra diz, ainda que minha mente e meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Me ajuda, Jesus, a lembrar que no dia mau, a tua palavra diz, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Lembram da palavra do Senhor no dia mau. Amém? Senhor, nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, nós nos devolvemos a Ti, em gratidão. Que o Senhor nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém.